Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Foi enterrado hoje, em São Paulo, o corpo de Plínio de Arruda Sampaio. Deputado federal por 3 mandatos, ele morreu aos 83 anos. Plínio estava internado há 1 mês para tratar de um câncer nos ossos. O Senado aprovou um voto de pesar à família do ex-presidente do PSOL e militante de esquerda. Plínio de Arruda Sampaio nasceu na cidade de São Paulo no dia 27 de julho de 1930. Formou-se em Direito e participou do movimento Juventude Estudantil Católica. Eleito deputado federal em 1962, teve o mandato cassado durante a ditadura militar e foi exilado no Chile. Em 1985, voltou à Câmara dos Deputados pelo PT e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Em entrevista ao programa Cidadania em 2008, Plínio se mostrou decepcionado com os rumos do país, que não colocou em prática os ideais da Constituição Federal. Nós fizemos uma Constituição para uma nação autônoma, industrial, entendeu? E o mundo tramou contra. E nós não tivemos uma elite política e uma burguesia suficientemente forte e com coragem de enfrentar isso. Em 2010, concorreu à presidência da República pelo PSOL e teve 886 mil votos. A reforma agrária era uma das principais bandeiras de Sampaio. No plenário do Senado, parlamentares de diferentes partidos aprovaram um requerimento de pesar à família. Esse era o Plínio de Arruda Sampaio. Ele sempre militou. Quando não tinha ninguém para se candidatar, para defender as teses, ele se candidatava já próximo dos 80 anos. Grande líder político, grande líder porque grande referência política para muitas gerações. Eu aprendi com ele muito, por exemplo, sobre a reforma agrária, sobre a economia rural, sobre a situação do campesinato em toda a América Latina, mas eu posso dizer que o que eu mais aprendi com ele foi o caráter. O caráter de um homem que tinha compromissos, e tinha coerência e tinha militância firme, estava no sangue dele. O parlamento do Mercosul declarou oficialmente apoio à Argentina na disputa com os chamados fundos abutres. Entre 2005 e 2010, o país reestruturou a dívida com credores internacionais. A grande maioria aceitou um acordo para receber menos. O país chegou a depositar mais de 500 milhões de dólares. Mas a Justiça dos Estados Unidos devolveu o dinheiro, alegando que a Argentina não pode pagar um valor diferente à parte dos credores. Como a proposta não foi aceita por todos, o país teria que pagar o valor integral dos títulos. Em nota oficial, o Parlasul expressou solidariedade ao governo de Cristina Kirchner e defendeu a soberania do país. 37 senadores e deputados brasileiros fazem parte do Parlamento do Mercosul. Eleições 2014. A campanha está nas ruas e o eleitor deve ficar atento. Além das regras para a publicidade dos candidatos, também há normas para os gestores públicos, independente de estarem concorrendo ou não. Funcionários públicos, políticos e comissionados não podem fazer campanha no horário de trabalho, nem usar bens públicos para favorecer candidatos. Ele não pode utilizar da máquina pública para promover a sua candidatura. Essa atuação pode gerar a ocorrência de um crime eleitoral ou da configuração de uma propaganda eleitoral irregular. Durante a campanha, a lei eleitoral também proíbe dar aumento de salário superior à inflação, nomear servidores, transferir recursos da União a estados e municípios sem previsão legal, fazer publicidade do governo e pronunciamentos no rádio e na TV, exceto se autorizados pela Justiça Eleitoral. Além disso, os candidatos não podem comparecer à inauguração de obras públicas. É a separação do dinheiro público do dinheiro privado. As campanhas eleitorais, apesar de contarem com dinheiro público que vem do fundo partidário, não podem ter nenhuma participação, nenhum benefício gerado pela administração pública, direta ou indireta. Tanto o agente público quanto o candidato beneficiado por esses atos proibidos pela lei podem ser punidos. As sanções possíveis são multa, perda do registro de candidatura ou do mandato, processo por improbidade administrativa e, dependendo da gravidade da conduta,
cabe até prisão por crime eleitoral. Se há uma conduta vedada, a lei diz que eu não tenho que verificar se ela influenciou ou não a eleição. A lei já considera que ela influencia. Se essa conduta vedada é uma coisa muito simples, resolve-se na multa no patamar mínimo. Se é uma coisa um pouco mais grave, vai se aumentando o valor da multa. Se é algo gravíssimo, o gravíssimo pode chegar à cassação do registro e do diploma. Brasil, Alemanha, goleada, vexame. O assunto do dia no país também dominou as conversas e os discursos no Congresso, entre os senadores no plenário e os visitantes pelos corredores da casa. Um dia depois da derrota, e Sônia ainda não consegue encontrar uma causa para o apagão dos jogadores brasileiros. Ali a gente estava tão perdido quanto eles, porque nem nós mesmos conseguimos entender o que realmente estava acontecendo. Kennedy arrisca um palpite. O jogador estava com um defeito emocional, algo do tipo que no primeiro gol já se entregou. O que mais doeu nem foi tanto a derrota, mas o placar. 2-0, 3-1, mais ou menos por aí. Mais de 7-1 foi demais, né? Muita tristeza em ver a nossa seleção, que é pentacampeão, chegar a ter uma derrota de 7-1. Doeu muito. E sei que o coração de todos os brasileiros está doendo. No plenário, os senadores também lamentaram o resultado. Bandeiras tremulavam e os corações batiam, vindo quase que na mão, achando que com aquilo buscaríamos uma solução que não veio. Perdemos, mas assim é a vida. Para alguns, a goleada da Alemanha expõe a falência na administração do futebol brasileiro. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, combater a corrupção, porque uma eventual vitória da seleção brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos que, com oportunismo, aproveitaram-se da organização da Copa do Mundo para roubar em um país que implora por saúde, educação, segurança e respeito. Os governistas defendem os investimentos na Copa do Mundo. Não tenho dúvida que o Brasil vai ganhar muito com isso. Mais de 3 bilhões de pessoas estão ligadas na Copa do Mundo. O nosso país pode sim tirar muitos benefícios do turismo e também já tem o nosso legado, que são instalações de novos aeroportos, de mobilidade urbana nas cidades. Sinceramente, acho que, graças a Deus, a Copa deu certo no Brasil. Agora, nós tivemos esse drama ontem, que aí é parte do imponderável do futebol. Para o senador Cristóvão Buarque, o Brasil precisa pensar além do futebol. O campeonato de futebol é uma coisa que toca muito na alma do brasileiro e nós temos que sofrer por isso. Mas é lamentável que a gente não sofra pelos outros indicadores terríveis dos outros campeonatos que o Brasil enfrenta. Na saúde, na educação, no ensino superior, na ciência, na tecnologia, na paz nas ruas, na eficiência econômica. Mas a Copa continua. Daqui para frente, torcer para o terceiro lugar e cabeça para cima e esperar o que acontece aí. Bola para frente, continuar a nossa jornada e se preparar para a próxima. E esperar pelos craques que vão entrar em campo na Copa da Rússia em 2018. Próximo jogador que seja, quem sabe meu filho, né? Que joga na escolinha do Vitória. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta quinta, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.